Primeiramente, esse é meu primeiro vídeo com vocês aqui de 2023, cara a cara, né, tete a tete, e eu queria desejar de coração para vocês um excelente ano de 2023. Tá? Espero que a gente tenha superado e muito, né, essa catástrofe da pandemia que aconteceu. E também eu queria trazer novos assuntos para esse ano, tá bom? E galera, olha só isso. Eu peguei hoje várias perguntas que a gente encontra na internet, né, no YouTube, mesmo nos canais YouTube sobre Portugal, e coloquei aqui para que o queridinho do momento dos assuntos respondam pra gente. Sim, ele, o ChatGPT. Oh! O sabe tudo, o futuro que ainda não chegou, o exterminador do futuro. Não, aí também é muito, né, gente? Pera lá. Bom, se vocês estão chegando agora, prazer, eu sou o Rod, criador do canal Curso Portugal. E se você realmente ficou interessado nesse conteúdo, recomendo você assistir o vídeo e no final deixa aí o seu joinha se você gostou, se inscreva no canal porque eu pretendo colocar mais conteúdo sobre essa tecnologia. E é lógico, né, se você já é aqui inscrito do canal, já sabe que o conteúdo vai ser de qualidade, de um jeito assim, bem reverente de falar, então já deixa aquele like, já garante o like aí e vamos lá? Bora pro vídeo? Bora pro vídeo! Que o ChatGPT já tá aí, todo mundo tá testando, vocês provavelmente já sabem. E se você aí não sabe o que é o ChatGPT, ele é uma tecnologia sim de inteligência artificial criada por vários fundadores, entre eles o Elon Musk, o famoso Elon Musk, e está disponível para institutos e cientistas, ou seja, por enquanto ele está restrito ao uso acadêmico. Então o que eu fiz? Eu resolvi testar o robô, né, já que muita gente está fazendo esses testes, e eu fiquei surpreso realmente com o resultado. E o que eu percebi logo de início é que se você tem uma pergunta para fazer, você não precisa necessariamente ir num Google, ir em 200 sites e blá 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 para fazer essa pergunta e ter a sua resposta. Na verdade, o ChatGPT ele tenta ter uma resposta bem concisa do que você perguntou. E eu fiquei também impressionado com o jeito que ele respondeu. E esse jeito, né, ele se aproxima um pouco mais do que seria um ser humano respondendo para você. Então, sem mais delongas, eu vou mostrar para vocês então quais foram as respostas que o ChatGPT deu para mim, tá bom? Então vamos lá? Então, gente, aqui tá a tela do meu ChatGPT. É bem difícil de entrar, tá? Porque eles deixaram ali como teste para as pessoas, né, fazerem lá suas perguntas e ter as suas respostas. Mas eu consegui acessar aqui. Depois de um tempo tentando, né, o site está aí, eu vou deixar na descrição também, mas o site está aí na tela. E como vocês podem ver aqui na minha página, eu já fiz algumas perguntas, eu vou, né, liberando aqui, vou até dar um zoom para quem não consegue ver aí muito bem da televisão. Mas realmente são perguntas que eu peguei de sites, né, de sites e canais YouTube, são as perguntas mais comuns, e acredito que vocês até podem estar tendo essa dúvida, né, inclusive, mas aqui o mais importante é ver como é que o ChatGPT responde a elas, né. Então, a primeira pergunta que eu fiz é uma pergunta muito recorrente, é quantos euros eu devo levar para morar em Portugal? Essa é a primeira pergunta. E olha só como ele respondeu, tem até um efeito, né, de uma pessoa digitando ali, para dar aquela sensação de que alguém está te respondendo como se fosse um chat, mas na verdade aqui já está a resposta e na verdade não há uma resposta, né? Ele diz, não há uma resposta definitiva para quanto que eu tenho que levar de dinheiro, isso depende de muitos fatores, né? Como o estilo de vida, a localização, as necessidades pessoais também são muito importantes, e lógico, né? Tem assim muitas estimativas que dizem que o orçamento ideal aí para você morar em Portugal, ainda mais nas zonas centrais, é de 1.000 a 1.500 euros, isso ele também comenta aqui. Também tem as despesas como alimentação, transporte, né, até despesas pessoais, às vezes um plano de celular ali, ou em casa, uma internet. E ele fala que até mesmo em uma cidade pequena ou média em Portugal, né, a gente sabe que aí não tem a maleabilidade, né, do robô, a gente sabe que em algumas cidades pequenas às vezes dá para, né, fazer algum milagre ali com o dinheiro e conseguir viver com menos dinheiro. Mas é importante, né, analisar isso, é importante analisar a resposta, e ele sempre comenta como se fosse um brother, assim, um amigão, né? É importante lembrar que isso pode variar dependendo das circunstâncias pessoais, né? E aí fica aquela questão de que talvez seja algum conselho até mesmo que você pode dar para uma pessoa. Então, essa primeira pergunta para mim já foi muito boa, eu já consegui entender mais ou menos qual que é o estilo do ChatGPT. E aí a gente parte para uma segunda questão, que é até mais técnica, por isso que eu queria testar o robô nesse caso, né? Para ver se ele dá uma informação muito próxima da realidade, tecnicamente falando, e não subjetivamente,
né? Como, quanto custa, não sei o quê. Então, o que eu coloquei aqui na pergunta, ó? Quais são os documentos necessários para tirar o visto de procura de trabalho em Portugal? Eu tentei ser o mais específico na pergunta para arrancar dele a resposta certa, para ele não se confundir. Falar, ó, dependendo, né? Não. E olha só a resposta dele, gente. Para solicitar um visto de procura de trabalho em Portugal, você precisará apresentar os seguintes documentos, tá? Passaporte válido, né? Logicamente, tem que ter 6 meses, né? Antes da validade, antes de vencer, isso é importante. O formulário de solicitação do visto, né? E aí você pode baixar o formulário na Embaixada de Portugal. Uma foto recente, né? E também ele fala aqui até que geralmente precisa ser uma foto 3x4 em preto e branco ou colorida. Uma carta de motivação, né? Porque qual que é o objetivo de você ir para Portugal? Isso é interessante porque mesmo sendo técnico, ali tem algum trecho que ele deve ter concatenado ali de sites, né? Para fazer essa resposta. E aqui também tem provas de financiamento, financiamento, ou seja, você precisa mostrar que tem recursos para morar em Portugal durante a sua estadia e tudo mais. Isso é interessante também, que é um requisito importante. Certificado de antecedentes criminais, isso também é muito, muito comum eles pedirem para qualquer tipo de visto, né? E o seguro de saúde, que aí é necessário ter um seguro de saúde válido para cobrir as suas despesas, né? Isso foi uma resposta boa, tem mais aqui? Não tem, né? Então essa é a segunda pergunta, eu achei muito interessante, porque se você comparar com alguns sites, o único problema que pode acontecer é dessa informação se atualizar. Aí eu não sei exatamente como que o robô se identifica com isso, né? Como é que ele vai falar, olha, mas eu tô atualizado até quando, né? Então isso eu achei meio estranho o chat não informar. Ele podia informar assim, ó, essas informações valem até tal data, não sei. Mas também não sei se era o objetivo da ferramenta. Por isso que eu só tô comentando. E me diga aí o que vocês acharam disso também, né? Porque o comentário de vocês vale muito a pena aqui, né? É uma questão que é muito polêmica, então digam aí o que vocês acham, tá? E aí nós vamos para uma terceira pergunta. E aqui eu volto a cutucar um pouco o robô, não uma pergunta técnica, mas uma pergunta que dá margem a interpretação, a estudo, ou dependendo do caso da situação atual, né? Como que agora está acontecendo, que é qual que é o lugar mais barato para se morar, né? Para alugar uma casa na região metropolitana de Lisboa. Eu também tentei deixar bem claro aqui, ó, e para vocês também entenderem que eu não estou falando no centrinho ali de Lisboa, que é bem caro, né? A gente já sabe disso. Eu estou falando numa área metropolitana, só para ver mais ou menos qual que é a saída que ele dá por causa dessa diferença. E olha só que interessante, ó. Ele fala, a região metropolitana de Lisboa é composta por várias cidades e bairros, alguns dos quais são mais baratos, né, para alugar uma casa. E ele dá uma lista, gente, dos lugares mais baratos e explica um pouquinho como é que é o local, ou seja... às vezes não é como se ele respondesse, mas como se ele estivesse conversando mesmo. Isso é muito interessante. Para mim também foi muito interessante essa parte, porque parece que você está conversando mesmo com alguém sobre, né? Fala assim, Amadora é uma cidade a noroeste de Lisboa, que nem está falando aqui, é um lugar acessível, né? Tem boa conexão com o centro. Loures, né? É uma cidade no nordeste de Lisboa, ali já é uma das opções para acessar também. Odivelas, uma cidade no norte de Lisboa, bem no norte de Lisboa, né? Se olhar no mapa, bem para cima mesmo. Cascais é uma cidade costeira situada ao oeste de Lisboa, conhecida já pelo seu clima agradável, pelas belas praias. Ou seja, aqui ele está sendo bem geral, bem genérico, né? Ele só fala os lugares realmente para mais baratos, não fala de valores. Mas olha, como todo bom brother, como eu falei, né, ele fala lá embaixo, ele dá uma diquinha, ó. Lembre-se que as taxas de aluguel podem variar de acordo com a localização, tamanho e tipo de propriedade. Ou seja, é importante fazer uma pesquisa, né, aí antes de você tomar uma decisão. Ou seja, como se fosse um amigo seu falando, olha, cuidado, pesquisa antes, né. Além disso, é importante ter em mente que a distância até o centro da cidade pode afetar os custos do transporte. Por isso, é importante avaliar todas as despesas, ou seja... É uma resposta que eu achava interessante de dar para uma pessoa, né? E se eu fosse perguntado sobre isso, então gostei bastante dessa resposta, né? E aqui eu já vou para a mesma pergunta, basicamente, falando só mais para o norte de Portugal, para ver se ele dá alguma diferença, né? Vocês sabem que o norte de Portugal, normalmente, ele é um pouco mais barato, mas vamos ver a resposta dele, né? Ó. E aí ele fala, olha, tem alguns lugares baratos que incluem Braga, que é o que normalmente vocês podem ver nos canais, né? Braga é uma cidade...
que não está tão inflacionada como no Porto. Ó, Vila Nova de Gaia, aqui já começa a ficar um pouco mais caro, mas mesmo assim ele até dá uma dica, ó, aqui é que se faz o vinho do Porto, né? Vai que a pessoa gosta mais de vinho, essas coisas, olha, aqui vai ter lugar para visitar, tudo, que é a verdade, né? Matozinhos, que também é situada ao norte do Porto, conhecida por suas belas praias. Matozinhos, norte do Porto, eu não sei se é bem o norte ali, talvez mais para oeste, né? Não sei, talvez ele tenha aí cometido alguma coisa, né? Se eu tiver errado também deixem aí nos comentários, mas é bem polêmico isso, tá? Depende, não sei. E também Guimarães, que aí sim é uma cidade, né, situada no norte de Portugal e conhecida por sua rica história, né? A gente sabe aí que Guimarães também é uma cidade bem histórica, né? Dizem que é onde nasceu Portugal também. Ele não citou isso aqui, mas realmente eu acho que também não era muito o âmbito aí da pergunta, né? E aí também ele comenta quase que a mesma, acho que é igual, né? Ele comenta, né, a mesma coisa pro final aqui, ou seja, ele já tem ali ele insere os trechos que precisa. E os avisos, né, as indicações, ele deixa a mesma e manda lá porque ele achou que a pergunta era parecida, né? Então essa pergunta também é muito interessante para checar a análise que ele fez, né? Muito interessante mesmo. E aí outra perguntinha básica que eu fiz para o nosso querido robô, né, nosso exterminador do futuro aí, quanto custa para alugar uma casa em Braga, né? Então ele colocou aqui, ó, o custo para alugar uma casa em Braga varia, né? Depende de fatores, como a localização, blá blá blá. Aí ele joga um preço aqui. Como eu fiz uma pergunta um pouco mais direta, eu não falei qual que é mais barato e sim quanto custa, ele já comentou aqui, ó, de 600 a 800 euros por mês. Tá? Então fica aí a dica para vocês, quem quiser testar o ChatGPT, se fez alguma pergunta ali mais ampla e que ele respondeu de forma até matemática, assim, olha, tantos lugares custam tanto, podem comentar aqui também, deixem nos comentários, eu estou bem curioso para saber o que vocês estão pesquisando, né? E aí ele deixa também embaixo uma avaliação, né, que você tem que, não pode usar só um cálculo de aluguel, tem que saber se é longe, o custo de transporte, despesas, enfim. É um amigão, né? Aqui ele está sendo bem amigão e fala, olha, não tome nenhuma decisão assim, nem precisaria, né, por ser um robô, um chat, né? Mas ele ainda mantém isso é muito interessante. E aqui a pergunta de baixo, já para seguir rapidinho aqui, é qual o valor da cesta básica? Ou seja, aqui eu já coloquei ele na parede, né? Porque uma cesta básica, como é que ele saberia o que é uma cesta básica? Como é que ele, né? Como é que ele avaliaria uma cesta básica, né, em Portugal, por exemplo? E olha a resposta interessante, ó. Ele falou que algumas estimativas dão cerca aí de 300 a 500 euros por mês, né, dependendo dos itens, e normalmente inclui arroz, feijão, massas, carnes, frutas, pão, leite, enfim. Ele explicou legal o que pode ser uma cesta básica para ele, e no final ele dá aquele conselho que também muitas vezes nos vídeos as pessoas dão. Lembre-se que é apenas uma estimativa, pode variar, às vezes vai no mercado em Guarda, ali né, bem no norte, ali, e é muito mais barato às vezes do que no Algarve, em época turística. Então não é uma regra, né, gente? Então ele tenta ali explicar mais ou menos para a pessoa ter só uma orientação, para não vir totalmente iludida aqui achando que vai, né, com um valor muito baixo fazer as compras do mês, o que muitas vezes não é verdade, né? Ele já fala aqui, olha, guarda isso daí que pode ser que seja isso daí mesmo, tá? Então isso é muito importante, tá, gente? Então vamos para as próximas aqui, que tem mais ainda algumas, né? Tá acabando, mas tem mais umas interessantes ainda. Eu já fiz uma pesquisa baseada em carros, né? Porque eu também tenho um vídeo aqui de carros no canal, que eu mais ou menos na época eu comparei preços de carro. Se vocês não viram, por favor assistam, comentem, né? Eu vou deixar aqui o card. Mas olha só a resposta dele. O custo de um carro popular pode variar também dependendo de muitos fatores, ou seja, ele nunca vai falar tanto, né? Isso é importante. No entanto, a média pode estar entre 10 a 15 mil euros um carro popular, né? E aí ele nem citou muito carros usados, né? Talvez ele tenha falado aqui modelo, ano, condição, mas talvez não seja nem até carro usado. E na verdade é isso mesmo, tá, gente?
Você pegar em carros como Peugeot, 208, Renault Clio, eles estão aí, né, os básicos estão aí nessa área, tá? Lógico que assim como no Brasil tem carros que são super equipados e aí passam aí dos 30 mil euros fácil, mas aqui ele deu uma resposta muito interessante e o conselho de amigão dele é cuidado também, aí seguro, manutenção, ainda mais quem compra carro muito, muito antigo, então pode ser que os itens que não estão aí incluídos na manutenção dê problema, né, na garantia, aliás. Também tem combustível. Então é importante você fazer uma avaliação completa dos custos, pode ser influenciado, enfim. É uma resposta muito boa, né? Se fosse uma pessoa falando assim, como se fosse uma pessoa, dependendo da entonação, para mim, seria como se fosse um amigo, assim, um conhecido, respondendo uma pergunta para mim, né? E a última pergunta relacionada também é quanto custa encher um tanque em Portugal? Aí eu fiz uma pergunta totalmente genérica, eu não estava afim de ter uma resposta exata, falar, olha, quanto custa tanto, pro carro tanto, não. Eu queria saber como que ele ia se virar. E olha só a resposta dele aqui, gente. O custo de encher um tanque de combustível em Portugal pode variar dependendo do tipo de combustível e da região onde você se encontra. Que assim, se você perguntar para alguém que já vive aqui, realmente a pessoa vai falar isso, depende. Às vezes você vai em tal lugar, né? Ele vai responder do jeito dele ali, ó. Então a gasolina pode estar de 1,50 a 1,80 por litro, enquanto o diesel pode estar entre 1,40 a 1,60 por litro. Lembrando que aqui, vocês devem saber, a inflação está pegando bem forte e a gasolina também, assim como no Brasil, está muito flutuante, né, o preço. Então, não sei aqui qual atualização que eles fazem, né? Para falar, olha, assim, agora que você pesquisou tá tanto e semana que vem. Então quem sabe dessa resposta pode deixar nos comentários também. Mas basicamente essa parte é muito, muito assim, atemporal para mim, né? Eu não sei quando que ele achou isso, mas é uma média, né? Então talvez ele entendeu minha pergunta como se fosse uma média, não quis pesquisar a fundo sobre isso e respondeu isso. Eu achei muito legal. E também ele coloca um textinho lá embaixo, lembre-se que pode ser variável e tal. Então, gente, olha, essas foram todas as perguntas. Eu vou voltar aqui para a cena, né, da minha câmera. Então, gente, estou bem surpreso aí com os resultados. Espero que vocês tenham gostado também desse teste que eu fiz. Eu aconselho vocês, se tiverem aí o acesso ao site, eu vou deixar aqui na descrição. Eu também recomendo que vocês façam o teste de vocês, né? Porque vocês podem não só falar de Portugal, como outros países também, acredito eu. Deixem aí nos comentários caso vocês tenham assim, fatos interessantes ou simplesmente o que acharam desse vídeo. Isso é muito importante para mim, né? E para o canal. E logicamente, gente, se vocês gostaram desse vídeo, curtam. Aí que faz assim muita diferença para mim, nas minhas métricas, para saber se esse vídeo deu certo e eu continuar fazendo vídeo sobre isso. Se inscrevam, né, que para mim é o mais agraciante aí de tudo, né, terem vocês aqui comigo para cada vídeo que eu lanço vocês assistirem. E é isso aí, gente. Fiquem ligados nos próximos vídeos que teremos mais viagens. Digam o que vocês estão achando também das viagens e fiquem com Deus. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.